Olá, gente, boa tarde. É o Severino da família Souza por aí, gravando o vídeo da quarta-feira, a última série das vertentes judaicas. E hoje nós vamos falar do judaísmo secular ou cultural. Obrigado a todos que nos assistem e vamos ao que interessa. O judaísmo secular ou cultural é uma forma de identidade judaica que não se preocupa com as observações religiosas. Muitos deles se veem como parte do povo judeu, valorizam a cultura, a história e os costumes judaicos, porém não seguem as leis religiosas tradicionais. Essa vertente é comum em países de um grau elevado de secularização, como Israel, Estados Unidos e alguns países europeus. Para muitos deles, ser judeu é mais que uma religião. É fazer parte de um povo com a milenar história, compartilhando a herança cultural, que inclui o idioma hebraico, a literatura, a música, o humor, os valores éticos e uma memória coletiva repleta por momentos de glória e sofrimentos. Para os judeus seculares, o Tanar, que é a Bíblia hebraica, né? Os Profetas, é tido como um livro histórico literário, reconhece sua importância como fundação da cultura judaica e não acredita que os seus textos tenham origem divina. O Shabat e as festas judaicas e os rituais são vistos mais como tradições culturais do que como mandamentos religiosos. As famílias judaicas seculares celebram o Pessah como um seder familiar, isto é, sem fazer referências a Deus ou aos milagres bíblicos. O foco principal está na libertação do povo judeu do Egito, na importância e na transmissão da história de geração em geração. O mesmo acontece com Rosh Hashanah e Yom Kippur. Aqui, se você ver, já tem uma redundância, né? Nesse caso aqui eu vou fazer uma observação, não costumo fazer. Mas agora eu vou fazer, quer dizer. O Shabat, né, as festas judaicas, os rituais, são vistos mais como tradições culturais do que como mandamento religioso. As famílias judaicas seculares celebram o Pessah com sede familiar. Isto sem fazer referências a Deus ou aos milagres bíblicos. Aqui é uma controvérsia, uma redundância, né? Se quem tirou o povo judeu do Egito foi Deus, com a mão forte e abriu o mar de junco, que é chamado Mar Vermelho. O Mar Vermelho. Como é que você pode comemorar uma festa dessa e não fazer reverência à grande mão e poderosa mão de Deus através de Moisés para a libertação do povo do Egito? Né? Só essa controvérsia que eu quero mostrar aqui. O mesmo acontece com Rosh Hashanah, Yom Kippur, né, e Hanukkah. O significado das celebrações é mais cultural do que espiritual. Em Israel, grande parte da população se identifica como Iloni, que é um termo hebraico para judeus seculares. Esses cidadãos vivem em estado judeu, falam hebraico e estudam a Bíblia na escola, celebram feriados nacionais de origem bíblica. Muitos não frequentam a sinagoga nem seguem as leis de kashrut, de alimentação, né? O judaísmo secular tem raízes no movimentos iluministas judaicos dos séculos XVIII e XIX. O Haskalah, ou iluminismo judaico, defendia a integração dos judeus à sociedade moderna, à ciência e ao pensamento racional. Isto levou muitos judeus a se afastarem da religião tradicional e buscarem novas formas de viver sua identidade. O sionismo, movimento nacional judeu que levou à criação do Estado de Israel, foi em sua maioria liderado por judeus seculares. Theodor Herzl, Davi Ben-Gurion, ou Ben-Gurion, e outros fundadores do Estado de Israel eram judeus culturais comprometidos com o destino do povo judeu. No entanto, nem sempre eram religiosos. A educação é fundamental no judaísmo secular, escolas e movimentos juvenis ensinam história judaica, hebraica, literatura, ética, sem enfoque religioso. Como é que você vai falar da história judaica sem ter um enfoque religioso? Se você vai trazer a primazia, o poder, a misericórdia, os salvamentos que Deus deu durante toda a história judaica. É difícil você falar da história judaica sem mencionar o grande poder de Deus, né? É difícil, mas assim eles defendem, né? Então a educação é fundamental no judaísmo secular. Escola e movimentos juvenis ensina história judaica, hebraico, literatura e ética, sem enfoque religioso. Você explicar tantas libertações, tanta coisa que aconteceu a favor do povo judeu, em toda a sua história,
sem você mencionar o grande libertador, o grande salvador, o grande redentor, a pedra de Israel, que é Hashem, que é Deus, Adonai, é difícil, né? Organizações como o Kibbutz orientam jovens judeus em projetos coletivos com base em ideais socialistas, sionistas e seculares. Eles também se expressam por meio das artes, Sholem Aleichem, assim como outros escritores, retratam a vida judaica de forma profunda, às vezes com crítica ou humor, sem depender da religiosidade. Músicas, filmes, peças teatrais falam de temas judaicos sob um clima secular. Muitos judeus culturais, né, que são esses, né, culturais, que são seculares, a mesma coisa, não é mesmo? Sentem profunda ligação com o povo judeu, com o Holocausto, a memória da diáspora e desafios atuais do povo judeu. É uma ligação emocional, ética e histórica. Eles representam uma forma de resistência cultural, mantêm uma identidade sem depender da fé. Preservar a herança dos antepassados e transmiti-la aos filhos, eles têm isso como objetivo, oferece uma alternativa válida para os não conectados à religião, valorizam sua origem e desejam manter o vínculo com o povo judeu. Essa forma de judaísmo, assim diz o estudioso, né, permite mais liberdade de pensamento ao diálogo com outras vertentes de pensamento religioso e ciências. Judeus como Albert Einstein, Sigmund Freud, Karl Marx ou Noam Chomsky contribuíram para o mundo moderno, mesmo vindo de tradições seculares. A identidade judaica secular está presente também na luta por justiça social, direitos humanos, pensamento crítico e liberdade de expressão. Outros judeus seculares atuam em causas universais inspiradas nos valores éticos judaicos, como Tzedakah, que é a justiça social, e Tikkun Olam, o conserto do mundo, mesmo sem serem religiosos, né? Nos últimos anos, há um movimento de revalorização das raízes judaicas por parte dos judeus seculares. Alguns se aproximam do hebraico bíblico, né, dos salmos, das tradições místicas da filosofia judaica medieval, com o intuito de se reconectar com seu passado. Muitos participam de grupos de estudo, encontros culturais, festivais judaicos, programas de viagens a Israel. Há uma grande diversidade do judaísmo secular. Há os agnósticos, os avessos da religião, os que dizem crer em Deus e não seguem rituais, e aos que guardam as tradições, né, com espírito comunitário e familiar. Um desejo comum entre todos é manter viva a identidade judaica. Apesar dos desafios, aqui também vem uma ressalva, né? A gente manter a identidade judaica viva, a gente tem que acreditar plenamente que foi o básico que gerou o povo judaico através de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é uma fé incontestável, imensurável, no Criador do céu e da terra e num Deus único, que não se divide. Então, algumas passagens desse estudo se desdiz, né? Então você vê os agnósticos, os avessos à religião, os que dizem crer em Deus e não seguem rituais, e aos que guardam as tradições com espírito comunitário e familiar. Um desejo comum entre todos é manter viva a identidade judaica. A identidade judaica ela foi criada a partir de Abraão, alguns anos, mas a partir de Abraão, Isaac e Jacó. A identidade judaica ela é aquela que diz que só existe um Deus, que ela é única. Então, assim, eu fico meio controverso. Esse estudo foi um dos mais controversos, apesar que um desejo comum entre todos é manter viva a identidade judaica. No entanto, não leva em consideração a religião, nem a história judaica baseada em tudo o que Deus fez pelo povo judaico que até agora faz, né? E não exaltam a unicidade de Deus, a onipotência de Deus, e não mostram, através do que eles acreditam aqui, o livramento que Deus deu durante toda a história. Difícil, né? Apesar dos desafios, o movimento secular está firme para milhões de pessoas em todo o mundo. É a forma de viver judaicamente, segundo eles, né? É a forma de viver judaicamente. É uma ponte entre o passado e o presente. Tradição e modernidade, identidade e liberdade. Todas as formas de judaísmo merecem respeito, não resta dúvida. Não só de judaísmo, de qualquer religião. Todas as formas de religião merecem respeito. A diversidade entre os judeus é uma ponte de riqueza. Cada ser busca seu caminho, fé
e identidade. Agora, se é um movimento judaico, gente, o judaísmo nasceu através de, podemos dizer, de Abraão, se perpetuou através de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E o básico para o judeu é a unicidade de Deus, que Deus não é 3, nem é 5, nem é 6, nem é 20, que Deus é único. E que Deus é o único Salvador e Libertador de Israel, além de seu Criador. Você dizer que gosta da cultura, acredita na cultura, nas tradições, nos rituais e tal, mas sem reverenciar essa religião ou a Deus, está se desdizer, não é uma controvérsia. Desses estudos, a minha opinião, não dei quase nenhum, mas desses estudos todos que eu dei, desses sete formas de judaísmo, né? Essa aqui é a mais controversa e a mais redundante que eu achei. Obrigado por quem assistiu até agora, uma boa tarde a todos.